O atributo de hoje é não perceber quando os pés já não tocarem o solo, que faz parte do grupo Transcendência, número 10, que diz respeito à linhagem contemplativa. Quando a nossa consciência vai se ampliando, quando a nossa consciência vai atingindo níveis mais elevados, vão se desprendendo de nós certas impurezas acumuladas. Então, esta limpeza, esta purificação, esta simplificação do nosso ser, no sentido dele eliminar ou dele dissolver ou transmutar impurezas, coisas supérfluas, isto acontece bem naturalmente, sem dar muito trabalho, quando a nossa consciência se amplia. Então, se você se eleva em consciência, aquilo que é resíduo, aquilo que é mal, aquilo que é impuro, vai se desalojando, vai se destacando, vai limpando. Você não precisa ter muito trabalho com isto. Você tem que se ocupar de se elevar em consciência, de ampliar a sua consciência. E aí, então, tudo isto vai se desprendendo. E à medida que estas coisas vão se desprendendo e que o indivíduo vai se tornando livre destas coisas, ou mais livre destas impurezas, então ele vai se tornando um servidor do plano. Isto é um trabalho concomitante. Ele pode estar na linha de ser um servidor do plano e já ir sendo limpo, já ir sendo purificado. Mas isto não acontece porque alguém vem purificá-lo. Se alguém vem ajudar neste trabalho, se alguém vem auxiliar, vem colaborar, vem dar algum impulso, é porque a consciência do indivíduo está pedindo isto. Porque a consciência do indivíduo está se elevando. O indivíduo tem que trabalhar a consciência, esse é o papel dele. Então aí, se a consciência vai se ampliando, as ajudas chegam. Mas mesmo que as ajudas não chegassem, coisa impossível, mesmo que as ajudas não chegassem, isto iria se desprendendo se ele se eleva. E esta consciência, à medida que vai subindo, que vai se elevando, que vai se ampliando, ela vai mudando a sua polarização. Então esta consciência passa dos corpos, passa da personalidade, das coisas externas, do ser externo, vai passando para a alma, vai passando para esses núcleos internos, vai passando para esses núcleos superiores. E o indivíduo e a consciência do indivíduo vai aderindo ao plano evolutivo, sem oferecer resistência, porque enquanto isso está acontecendo gradualmente, ele vai se limpando, as coisas vão sendo limpas, as coisas vão se desprendendo. E quando o indivíduo assume isto, então aí as ampliações de consciência são contínuas. Vêm provas, vêm oportunidades desta consciência ir se ampliando, mas ele precisa estar ligado com isto. Ele precisa não parar com este processo, não se distrair deste processo. Ele precisa estar realmente buscando este conhecimento, esta verdade, esta postura, estas tarefas. Ele precisa estar buscando isto, ele precisa estar interessado nisto. Então isto vai acontecendo
E aquilo que são as qualidades humanas normais, isto é, a vaidade, o orgulho, a soberba, a agressividade, todas estas coisas, isto vai diminuindo. Isto vai diminuindo, vai sendo limpo, vai sendo transformado. E ele então começa a perceber que está havendo um progresso. E não só um progresso nas atitudes dele, um progresso nas reações dele, no modo de pensar, no modo de agir, mas ele, à sua maneira, da forma dele, isto é, cada um de nós tem a sua forma, vai percebendo que isso está acontecendo também internamente, nos planos internos, que lá também está acontecendo um processo, que nós não sabemos bem qual é. Mas isso está acontecendo e nós percebemos isso perfeitamente. E se isto prossegue na mesma encarnação, bom, hoje a gente nem pode falar em próxima encarnação, porque muitos estão na última. Então, falar em próxima encarnação hoje precisa se agilizar um pouco, não? Essas coisas todas nós temos que ver que tem que acontecer agora. Pode esperar muito não. É agora o momento de acontecer. Porque com a interação destes planos tudo é muito mais rápido. Aquilo que levava séculos, hoje leva momentos. Porque nós estamos também entrando num outro tempo, num outro ritmo. Estamos com outras energias disponíveis. Então, se a alma já atraiu suficientemente a personalidade, o ego, estas forças materiais, se a mente já está se ocupando da alma, então aí o espírito, a mônada, começa já a atrair esta alma para os planos imateriais. A alma também vai sendo atraída. Então forma-se aí uma linha de atração. E quando se forma esta linha de atração, o indivíduo ou a consciência do indivíduo vai sentir menos resistência diante do caminho que ele deve percorrer, ou diante das decisões que ele toma. Ele vai sentir cada vez menos resistência na sua parte mental, na sua parte material. Então, nesta altura, a alma, o eu superior, inverte a sua polarização. A alma, que estava sempre voltada para baixo, em busca de experiências na matéria e esperando pela oportunidade de encarnação, esta alma, com a atração da mônada, esta alma inverte a sua posição e, em vez de ficar aspirando encarnar ou fazer experiências na Terra, esta alma começa a ter outra aspiração. E esta alma começa a ser atraída, começa a se voltar, começa a decidir fazer o caminho oposto, isto é, subir. E em lugar desta alma procurar a experiência material, como ela sempre fez até agora, e em lugar dela procurar vida aqui na Terra, esta alma começa a se voltar para outras realidades e começa a perceber que a vida dela não é aqui embaixo, que a vida dela é do lado oposto, é nos planos imateriais. Isto a alma descobre a uma certa altura. E a alma tem que ter a ajuda para fazer este movimento. Ou se ela faz este movimento, atraída por um espírito de primeiro raio, por exemplo, ela faz este movimento mais rapidamente. E depois ela precisa ser ajudada, ela precisa ser amparada para manter esta nova posição. Porque às vezes, movida pela necessidade, foi um movimento muito rápido. Então aí precisa todo um processo de sustentação para esta alma. E isso está a cargo de hierarquias, fazer isto. Então esta alma precisa de uma sustentação. As almas que são atraídas para o monastério
são almas que já perceberam que têm que fazer esta conversão, e não as que ainda não perceberam. E não as que ainda têm experiências na matéria por fazer, que têm encarnações para viver. Isto não é alma de monastério. Isto é alma para outros setores, para outros trabalhos, para outras situações. Então, quando a alma se sente atraída e se volta, então aí isto é uma alma que precisa de um sustento. Então o monastério, principalmente em um centro de resgate, é um sustento para a alma. O monastério é uma base com a qual a alma conta. E é uma base forte, porque a energia monástica corresponde a vários setores dos centros planetários, setores internos dos centros planetários. Isto, o monastério interno. A energia pura monástica corresponde a situações e a estados das almas ou das mônadas nestas outras civilizações, nesses outros tipos de vida. E se este monastério é uma base também no plano externo, isto é uma base, uma ajuda, um sustento para os veículos. Porque a alma está lá no seu nível, se voltando lá para uma outra realidade. Os veículos estão aqui. E quanto mais se desce, mais heterogêneas são as forças. Então, enquanto em nível de alma, ou em nível de mônada, ou mais sutil, existem as hierarquias trabalhando, aqui pode haver uma proposta monástica como base para tudo aquilo que está aqui embaixo e que pode a qualquer momento se desestabilizar. Principalmente numa situação de conflito em que a alma está atraída lá para cima e todos os prolongamentos da alma, os veículos, os corpos, toda esta energia material que a alma encarnou, está aqui embaixo. Está às voltas com o karma material, está à volta com vários contatos, com as forças que circulam e com o estado deteriorado desta civilização. Então, as almas que fazem parte do monastério são todas almas que já viram, já perceberam que o caminho delas é o oposto. Senão, essa pessoa não deve estar no monastério, está no lugar errado. Então, esta alma já fez a sua conversão. Para esta alma, aqui embaixo, não tem mais nada que lhe diga respeito. Isto é uma alma monástica. Isto é um ser que está no monastério. Agora, estes veículos, estes corpos, podem estar mais ou menos adaptáveis a esta nova situação. E se a alma se converte, se a alma muda o seu foco, isto vai acarretar uma sutilização para os corpos. Isto vai acarretar uma mudança de vibração para os corpos. E aqui há corpos que precisam ser ajudados a fazer isto. Precisam até de força de grupo para se manter nesta mesma sintonia, para se manter neste mesmo ritmo, para se manter nesta mesma nova direção. Esta alma vai tendo cada vez menos limites, vai se achando bem mais livre do que ela era, bem mais livre. E os corpos aqui, se acompanham isto e se são ajudados a fazer isto, então aí se dá um processo harmonioso, tudo isto começa a se elevar, tudo isto começa a acontecer muito ordenadamente. Isto é uma devoção muito ordenada, não é uma devoção desarticulada, uma devoção dispersa. Isto é uma devoção ordenada.
Nestas situações, tem dois raios que trabalham. É o sexto, o primeiro, e depois entra o sétimo. Então aqui começam a entrar energias para suportar este processo, que tudo é erguido ordenadamente, harmoniosamente. É a este processo harmônico, a este processo sadio, a este processo ordenado, cheio de devoção, cheio de ordem e cheio de vontade espiritual e de decisão é que o atributo se refere. Ele não se refere a gente levitando, nem a gente querendo fugir do mundo. Não, ele se refere a isto. É a este estado que o atributo se refere. Isto é, claro que os pés do indivíduo começam a não tocar mais o solo. E claro que pés aqui podem não ser os pés físicos, mas pés aqui significa a polarização do indivíduo. Onde é que o indivíduo está polarizado? Não é mais na Terra. Todo ele, inclusive os corpos. Inclusive os corpos. Porque, embora estejam aqui, já estão sendo sutilizados, já estão se reorientando, ou alguns estão até sendo transmutados, estão sendo completamente renovados. A energia deles pode até já estar sendo trocada. Então, este processo harmonioso significa nós não termos mais os pés tocando o solo. E cada membro do monastério é destinado a chegar nesta situação. Porque foi para isso que ele entrou no monastério aqui. E para isso que a alma dele está em contato com esta energia lá no seu plano, lá no seu nível. Que é para ir não tocando mais aquilo, aquele mundo ou aquela vibração, aquele plano ao qual ela não pertence mais, porque ela já está voltada para outro destino. Se este processo é unido, sadio e harmonioso, estes pés se levantam da terra sem que a gente perceba. Porque a terra não pode ficar abandonada, nós não podemos fugir da terra. Então, desse processo harmonioso e desse processo sadio, faz parte você não perceber nada disto. Porque você ergue os pés da terra, mas não percebendo, porque você já está com a vaidade muito trabalhada, você já está com o egoísmo também bastante purificado. Então, todas essas qualidades humanas, isto já está trabalhado. Então, você já está subindo e não percebe. Isto é, você já está bastante purificado, você já está bastante simples, você já está se simplificando. Então, isto acontece sem você perceber. Isto é, isto acontece sem prejuízo do que você tiver que fazer ainda na Terra. Isto acontece sem que você tenha que interromper algo que eventualmente, karmicamente, ainda não está terminado. Ou você não tem que interromper uma coisa que a Terra ainda precisa, que a humanidade ainda precisa, que a matéria ainda precisa. Porque todo esse processo acontecendo dentro da matéria é muito importante. Então, o não perceber não quer dizer que a gente não saiba. O não perceber é esta situação de que isto não influi no seu compromisso, no compromisso que você assumiu antes de vir para cá. Porque se você assumiu um compromisso antes de vir fazer sua experiência na matéria, num grau superior, num nível superior, toda esta conversão e todo esse processo era previsto. E você vai realmente
transmigrar deste mundo material e estas coisas materiais quando isto estiver dentro de uma harmonia e não deixando nada por fazer, não deixando nada incompleto, não negando aquilo que você se dispôs, se propôs, aceitou e se comprometeu. Quer dizer, isto tudo pode acontecer independentemente de você cumprir o que tem que cumprir, de você estar onde tem que estar. Porque isto são processos internos e realmente não tem que ver muito com situações externas e materiais. Não tem a ver muito com a vida formal na matéria. A vida formal na matéria deve continuar até quando ela tiver que continuar. Porque isto vivido por uma consciência dentro da matéria, isto é um serviço precioso para a matéria. É um serviço muito importante para a matéria. E uma coisa não deve prejudicar a outra. Essas duas coisas devem conviver. A alma pode se converter, os corpos podem estar no processo de elevação, o ser pode ter consciência de onde ele está indo, mas ele não percebe nada disto para todos os efeitos aqui. Por isso é que um membro do monastério deve ser uma pessoa completamente sem problemas. Porque isto tudo acontece com uma tal harmonia que a gente diz, para facilitar a compreensão, que é sem perceber. Que a gente não percebe. Agora, o que entraria aí para desarmonizar isto, que são as qualidades humanas, ou que são as forças humanas, ou os resíduos de experiências passadas, isto desde o princípio vem sendo trabalhado. Isto desde o princípio vai sendo limpo, vai sendo purificado, como se viu. Ninguém começa um processo deste de levantar os pés da terra sem que esta purificação e sem que esta limpeza tenha chegado a um certo ponto. Então, o peso destas coisas já deve ter sido removido ou resolvido para começar este processo de elevação. E o membro monástico não deve perceber isto. Porque se ele começa a notar isto, e se ele começa a se deter no próprio processo, isto já é vaidade. Por isso é que um membro monástico, no ensinamento básico que ele recebe, é ele estar completamente desapegado de tudo, inclusive do próprio processo. Porque esta é a forma desta elevação ser tranquila. Esta é a forma de nós levantarmos os pés da terra sem perceber, sem que nada aconteça em contrário, porque isto é possível. Tem seres que se erguem assim, tranquilamente, harmoniosamente. E este é o ambiente, e esta é a energia que deve haver no grupo monástico para que isto possa realmente se dar. E nós somos zeladores deste ambiente. Nós somos zeladores desta energia. Nós somos responsáveis pela manutenção deste clima. E isto é em função da elevação do ser. Isto é em função da elevação do ser inteiro, inclusive da matéria dele. Então este é um atributo bastante interno, bastante hermético num certo sentido, mas que é muito claro quando a gente arruma o foco e vê isto de uma forma mais simples. E por isso ele está no grupo dos contemplativos. E o monge é maduro à medida que ele vai fazendo isto. O que parece que não inclui nenhuma fuga do mundo, porque não há nenhuma pressa. Quando começa uma purificação, isto tudo já está resolvido. Isto tudo já está acontecendo
E num outro plano até já aconteceu. É muito interessante porque chegou aqui uma carta de uma pessoa do grupo que está vivenciando estas coisas. E as palavras parecem as mesmas até. Hoje cedo ao acordar eu percebi uma energia muito particular de maneira intensa. É uma energia que já venho sentindo há um tempo e que hoje está particularmente presente no ar. Ela traz sutilização e pareceria que a gente estivesse sendo aspirado de cima. Uma coisa que favorece a elevação. Tentarei exprimir em palavras algo que não compreendo bem. É como se uma parte da consciência do ser tivesse ingressado num outro âmbito, muito amplo, como se fosse uma faixa vibratória diferente, onde existe um silêncio real e potente. Percebi isso espontaneamente um dia, enquanto trabalhava numa certa área, e desde então isso está presente. E é só me lembrar disto e os corpos se sentem permeados por essa sutileza de amor infinito. Inexplicável. Eu relato isto hoje porque durante a partilha eu sentia intensamente o poder desta energia nos elevando. Parecia perceber o núcleo energético que representa a figueira sendo mudado de patamar vibratório. E o grupo está diante de uma oportunidade cíclica importantíssima de assumir novas tarefas, e isso implica em uma mudança deste plano de consciência. E a nova tarefa parece que é esta: é a gente reconhecer que está neste processo e ficar tranquilo neste processo. Não querer interferir neste processo, nem querer criar obstáculo para este processo. Mas assumir este processo e deixar que isto aconteça. Isto seria a consciência nesse monastério hoje, porque esta consciência vai evoluindo. Isto seria o ambiente do monastério hoje.